Tem pouca gente. Hoje dá para fazer uma mesa redonda. A arguição. Eu quero falar de um assunto meio complicado hoje. É, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Todos nós já conhecemos isso de cor. Paulo faz uma citação, 1 Coríntios, Paulo faz uma citação de Isaías. Agora, como vocês são estudiosos da Bíblia, qual o capítulo de Isaías que ele faz aí? Posso colar? Hein? 40 está escrito aqui. 43. Então vocês vão tudo no rodapé. São sabidos demais. Você é muito esperta. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Hein? Vocês já pararam? Veja, eu estou querendo provocar. Crente precisa ser provocado. Vocês já pararam para pensar? Para vocês entrarem um pouco na mente de Deus? Como é a mente do Senhor? Paulo está dizendo: quem conheceu esta mente? Quando você olha a mente humana, você fica deslumbrado com as coisas que o homem cria e inventa. E nós sabemos que o pecado empanou a mente do homem, e ele consegue fazer muitas coisas. Você pensava há 30 anos atrás, nós olhávamos para o orelhão, que avanço. Hoje o orelhão está sendo jogado fora, porque todo mundo está. Inicialmente o celular era somente para telefonar, receber. Hoje você faz tudo nele. Quem que desenvolveu isso? A mente de uma pessoa. E a mente de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? A Bíblia traz alguma coisa dizendo que essa mente é uma mente poderosa. Jó 36:5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Na força da sua compreensão, da sua mente. Salmo 147, ele diz que a mente de Deus é uma mente infinita. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus infinito. Essa relação do finito com um infinito que nós temos que submeter. Nós nunca alcançaremos a mente de Deus, porque Ele é infinito. Nós temos limites. A gente vai, depois esbarra. A mente do Senhor é infinita. Mas é lá em Deuteronômio que o Senhor fala, né, que a partir de agora não terá limite para eles, não vão ter mais limite, vão inventar. Se Deus não puser um freio. O homem tem limite porque ele usa muito pouco a mente dele. E assim mesmo faz muita coisa. Eles estão querendo agora desenvolver um projeto para povoar Marte.
é a mente do homem. Há 50 anos o homem pisou na lua, eu vi. Vocês não viram porque vocês não eram nascidos, mas eu vi. Nós vimos, né? Em preto e branco. Em preto e branco. A televisão a cores no Espírito Santo só chegou em 74. Não tinha. Então, isso é mente. Agora, por trás dessa mente, tem uma mente infinita. Por isso que Paulo pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Que o possa instruir. A mente do Senhor, Isaías 40, 28, diz que é insondável. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O seu entendimento não se esquadrinha. Ninguém chega ao limite de esquadrinhar a mente do Senhor. Então, vamos ler Provérbios 3 e 19. Depois eu vou entrar no que eu quero falar, é a parte B do versículo. 3,19 de Provérbios. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Com inteligência, com sabedoria, preparou a terra, fundou com inteligência. Agora, Paulo está dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. O que é isso? Não é que a mente de Cristo esteja aqui. O que é? Ele está fazendo uma afirmação, mas nós temos a mente de Cristo. Eu sempre entendo que você ter a mente de Cristo é você pensar segundo a palavra. Que a palavra fala, você pensa, a sua mente não ser poluída. Pensar, não fala que você tem que perdoar, se você tem que amar, então eu acho que essa é a mente de Cristo, pensar como ele pensou quando ele esteve aqui. Eu penso que é uma porção que Deus não permitiu que se botasse, que é para a gente ter vontade, desejo no coração de voltar de onde nós viemos, de onde nós saímos. É o que senão, se isso se apagar da nossa mente, esse desejo que a gente tem de estar com Ele, também aqui nessa terra para cumprir a vontade de Deus. O que foi que Deus deixou para nós como revelação dele? A palavra. Só nós vamos conhecer o Senhor através da palavra. A palavra aponta para uma pessoa que foi uma revelação maior, pessoal, da pessoa do próprio Deus, foi Jesus. E a palavra é isso. Quando você começa a olhar a preocupação que Paulo tinha, ele ora em Efésios 1:17, ele ora em Colossenses 1:8 e 9, ele ora, se não me engano, Filipenses 1:9, 1:7, sobre revelação de Deus através da palavra. É por isso que o diabo, sabendo disso, quer atrapalhar, cegar o entendimento das pessoas, para que nela não resplandeça a mente de Cristo. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse século
tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, a luz da palavra, das boas novas. Então há uma oposição constante que está militando contra o nosso esclarecimento. Quando nós olhamos que Paulo está falando, a mente de Cristo é esta iluminação, esta revelação que é dada a nós através do Espírito Santo, só Ele que nos faz compreender a palavra. Então você deve ficar preocupado quando você lê e não entende. Aí você não está com a mente. Você está entendendo o negócio? Quando você lê a Bíblia e fala, meu Deus, eu não entendi, vá para o professor. Você precisa entender. A mente de Cristo é quando você tem a revelação da palavra. E aí, a prática da mente de Cristo é viver a palavra. Eu sempre digo aos professores, tá, um propósito que Esdra tinha. Lá no capítulo, não sei se é 7:10 ou 10:7 de Esdra. A Bíblia diz que Esdra propôs no coração 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para ler a palavra, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja, então a mente de Cristo é você mergulhar na palavra, mas só não encher a mente com a palavra, trazer a palavra para uma vida prática. Então o propósito de Esdra era conhecer a palavra, aplicar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Todos nós deveríamos ter esse propósito, porque à medida que você tem a revelação de Deus e você instrui a outro, você desenvolve e cresce perante o Senhor. Quando você, água parada, você tem que ter uma água corrente, recebe daqui e distribui lá. Então a mente de Cristo é ter a revelação. Quando você vê, por que eu estou falando isso? Você tem que ler o contexto. O capítulo 2 de 1 Coríntios fala da sabedoria de Deus e do propósito da sabedoria. Fala que a sabedoria de Deus, ela é algo, veja o 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Se você olhar direitinho a Bíblia, o projeto de Deus, ele só veio se definir para nós com a presença de Jesus aqui. Era um mistério. Você não sabia. As pessoas do Velho Testamento, eles tinham uma pálida visão, mas eles não sabiam, porque a Bíblia diz que isto era um mistério que Deus reservou a nós. O momento da igreja é um momento único. Por quê? Porque aqui nós temos a revelação, nós temos a pessoa do Espírito pleno em nosso favor, nos auxiliando, nos convencendo e trazendo a revelação de Deus.
Se você olhar o versículo 10, fala que o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, trazendo revelação ao nosso espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele está dizendo de um mistério. O mistério você precisa buscar para encontrar, você não encontra com facilidade. E é aí que tem um problema nosso de crente. O crente é muito acomodado, gosta de papinha já na boquinha, tudo mastigadinho para não ter força. Você vê o crente numa luta terrível, chama para oração, não vê, mas vocês oram para mim? Por que o camarada não dobra o joelho e ora? Porque ele quer facilidade. Porque lá está escrito também que é para orar uns pelos outros. Ah, é por isso, Aí né? você- Aí você dorme debaixo de uma coberta uma época dessa e o outro lá vai orar para você. É muito legal, né? É a mesma coisa a palavra. Quem que tem o hábito de estudar a Bíblia? Como que você vai descobrir o mistério de Deus? A Bíblia é um livro de mistério. Leia Efésios 1:9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Em si mesmo. Agora leia os 3 e 4 de Efésios mesmo. Bendito Deus e Pai de Não, nosso... 3, capítulo 3, versículo 4. Pelo que, quando neles podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, E mais? Tem complemento. qual no século não foi manifestado aos Ele está falando da compreensão. Leia o 9 também, verso 9. 9 e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos Esteve oculto em Deus, Cristo. que tudo criou. Para- Então, há um mistério. Se você olhar Colossenses 2:2, ele fala que esse mistério é Cristo. E quando você vai para o 3, ele diz: nele, no mistério, estão concentrados todo o tesouro. Colossenses 2. 2 e 2. Esforce-me para que ele esteja fortalecido em seu coração, esteja unido em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a Cristo. saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ele está dizendo, Paulo está dizendo que Jesus é um mistério. E para você desvendar este mistério, que é a plenitude do conhecimento e sabedoria, você precisa mergulhar, cavar. Eu pergunto para vocês sempre: quem é Jesus para vocês? Tem pessoas que não fazem nem ideia o que é salvação, que foi pré-ordenada para nós antes da existência do universo. O que é salvação? Salvação é o maior bem que nós temos, por isso tem que ser preservado. Salvação custou um preço extremamente caro. 1 Pedro 1,18 diz: não foi com ouro ou prata que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. O mistério de Deus.
Efésios 1:10 fala que nele todas as coisas foram consertadas, tanto as daqui quanto as dos céus, que com o pecado do homem bagunçou tudo. Pode ler aí. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Jesus é um mistério que acerta todas as coisas. Nós estávamos com a guilhotina no pescoço. Hoje, por causa de Cristo, eu tenho um lar reservado para mim. Aleluia. Eu tenho uma cidade. Glória a Jesus. Esse é o mistério. Onde você não vislumbrava uma saída. Agora em Cristo você tem uma pátria. Olha a posição. Colossenses 1:27, ele diz que o mistério que esteve oculto, Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. esperança da glória. O Velho Testamento não desfrutava disto, do divino, do eterno morar aqui. Só com Jesus, só o mistério, a revelação dele trouxe o céu para cá. Ele fala Cristo em vós. Quando você começa a pensar e se ater na revelação grandiosa que o Espírito pode te dar, você se rende. O problema nosso é que nós não paramos para refletir o que Deus fez por mim, quem eu era e quem eu sou. Nós não sabemos. Estou falando que a gente não sabe, a gente vem na ceia muitas vezes sem saber o que é ceia. Mas eu acho que não é que não sabe, é que não para pensar e vai levando, rodando. Saber, mas... Quem é Jesus para nós? Esse mistério glorioso, que nele estão concentrados todo o tesouro, sabedoria e conhecimento, está nele. A Bíblia diz que ele é a personificação do Deus invisível. Você olha para ele, você está vendo a revelação do próprio Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Comece com Jesus. E o interessante que você vê a Paulo nas orações que ele faz, ele quer que a igreja seja envolvida com esta revelação. Nós precisamos, mergulhar mais na palavra de Deus, porque senão nós vamos andar na superfície. Deus quer nos levar à profundidade. A Bíblia está dizendo no capítulo 2 que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, que muitas vezes nós ficamos encantados. Isso é Romanos. É Romanos? Não, 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Você deslumbra, todo mundo fala Steve Jobs, que mudou o conceito dos androides. Mente brilhante. O que a Bíblia está dizendo? Que a loucura de Deus é mais do que isto. Ele não está falando que é sabedoria de Deus, é a loucura de Deus.
fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e que muitas vezes você se rende. Nós tivemos aí pessoas, vultos de ciência, que se destacam, todo ano tem um prêmio Nobel. Uma que marcou que Einstein, com a relatividade, que deu origem, bomba atômica e tudo mais. Hein? E aí você fica encantado com essas sumidades. A Bíblia está dizendo que a loucura de Deus é mais do que isso. E a sabedoria de Deus? Por isso que a mente da gente Hein? Por isso que a mente da gente não alcança. Dá para você calcular, mas A gente não alcança, porque nós temos limites, nós somos finitos e Deus é infinito. Mas isso não impede que você busque na palavra atingir um ponto da revelação que a Bíblia traz. Eu estava falando hoje no discipulado sobre Israel, e que muitas famílias no Brasil não fazem, nem de crente, não fazem o que eles fazem. Por fazerem isto, 8 a 9 milhões de habitantes, Israel todo, tem mais de 30 Nobéis. O Brasil com 220 não tem nenhum. Porque as mães ensinam as crianças desde cedo, principalmente a palavra. E quando você ensina, a mente ela expande. Por que as pessoas têm dificuldade de memorizar? Esse aqui é o maior livro. Falta de interesse com a Bíblia. Nós temos Bíblia como um amuleto. Não tem para descortinar os segredos, os mistérios de Deus. Nós não temos essa curiosidade de avançar até aonde a sua mente chega. Quem é Deus para você? Aí nós falamos, nós dissertamos quem é Deus, mas nós não temos uma relação pessoal com Ele. A hora que entra água no barco, você entra a pique. E nós falamos, Deus é todo poderoso. Como todo poderoso? Se a hora que entra um pouquinho de água, você se apavora. Se você está amparado no Todo-Poderoso, você fica tranquilo. Falta de conhecimento prático. Pedro diz, antes cresçamos na graça, experiência e no conhecimento. Não adianta você definir. É muito fácil definir. Agora é Bíblia. A Bíblia manda você viver. À medida que você caminha com o Senhor, você vai vendo que tudo que está na Bíblia é real. Deus é fiel, Deus cumpre, Deus não te deixa, não te abandona. Deus não vai ver, se você falar, Senhor, me socorre na beira do precipício, você sabe que Ele vai lá e te tira. Mas nós desesperamos. Aí a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone, meu amigo, me socorre. Em vez de você dobrar o joelho, fala, meu pai, me socorre. O pai não abandona o filho. Aleluia. Isso é paternidade. Porque nós não conhecemos o Senhor. É mais fácil pegar uma pessoa que está próximo do que falar um Deus que está dentro. Cristo em vós, esperança da glória. Vocês estão entendendo o que é o Evangelho? A gente transforma isso numa religião. Embora a gente tenha exemplos na Bíblia de pessoas
lá na velha dispensação que foram fiéis a Deus, que conheciam Deus, que hoje a gente não conhece. A caminhada, irmãos, faz todo sentido. A revelação de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas se eu for, ele virá e ele ficará convosco. Se não me engano, está lá no capítulo 14 de João, versículo 7, que está isso. E a gente precisa entender, em todas as épocas, desde Adão, sempre há um governo eterno sobre as pessoas. O Velho Testamento, ele é governado pelo Senhor Deus Pai, de uma maneira distante, mas ele é governado. Hein? Não é 14? Fala sobre isso no 14, mas não achei o Então 16. 14 e 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará Não, outro Consolador. é um que fala aí, convém que eu vá. Então a 13, então não 14, 13. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Se eu for, ele virá. E se ele virá, ele vai estar com vocês. O mundo não o conhece porque ele não está com o mundo, mas vocês o conhecem porque ele estará com vocês. Então, Deus sai de cena, passa um período interbíblico de quase 400 anos e vem Jesus. Jesus tem um ministério, por isso que ele fala: convém que eu vá. Ele passa o bastão para o Espírito Santo. Agora eu tenho que entender o que o Espírito quer fazer com a igreja enquanto ela estiver aqui. Quando você vai para Efésios capítulo 5, diz que ele está preparando uma noiva sem defeito, sem mancha e sem ruga, para entregar ao noivo. Só que neste preparar, quando Jesus ressuscita, 28 e 20, ele diz: não vou deixar vocês sozinhos, estarei convosco todos os dias. Só que ele sobe e fica conosco o Espírito. Paulo diz que esse ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o ministério da condenação, que quando Moisés esteve no monte, ninguém podia fitar o rosto dele, porque brilhava. Ele diz, está no capítulo 3, versículo 7, 2 Coríntios: se há glória no ministério da condenação, muito mais ainda haverá no ministério do Espírito. É 16:7, né? É 16:7, não 14. E aí você começa a entender qual é a função do Espírito: trazer para nós. Leia Efésios 1:17. Olha a oração. Paulo começa a orar pelos crentes de Éfeso. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Deus quer que a verdade seja nos revelada pelo Espírito. Agora você tem que entender o seguinte: nós temos ao nosso derredor um adversário que quer ocultar a verdade a nós. E a gente não sabe por que tem tanta dificuldade.
porque o adversário, ele luta contra você, para que você não seja iluminado e para que o Espírito não te revele. Essa é a dificuldade. Nós estamos numa guerra, e os crentes pensam que estão na beira do shopping, todo dia, querendo desfilar. Não, vai para o joelho, vai buscar o Senhor, vai pedir ao Deus a revelação, que Deus vai dar. Aleluia. Mas nós contentamos com pouco. Eu perguntei aqui, quem tem o hábito de estudar a Bíblia? Estudar é diferente de ler, hein? Ler você cumpre uma tabelinha. Estudar não. Estudar é você penetrar na mente de Deus. Você não tem que pegar o versículo isolado, você tem que ler o texto e o contexto. Saber a ideia de Deus. Então Deus quer nos revelar através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a iluminação. O Satanás cega, o Espírito ilumina. De quem você depende? O Espírito você tem que buscar em oração. O resto é só não fazer nada, você vai ficar cego. Você não precisa nem fazer força, deixa a vida me levar, você vai ver onde você vai parar. Mas quando o Espírito não ilumina, a vida leva e você termina assim, embodando com tudo quanto é coisa, com tudo que fala, com tudo que te olha, com tudo. Eu tenho dito aqui constantemente, eu não sei como será o futuro dos crentes da igreja, porque nós paramos, nós tínhamos, eu vou falar historicamente, nós tínhamos um avanço, a gente orava mais e lia mais. Hoje nós estamos regredindo. Por quê? Porque o nosso inimigo está criando muitas atratividades que está nos prendendo. É ou não é? Só parar um pouquinho e ver. E com isso nós estamos muito vulneráveis ao ataque, porque Satanás, a Bíblia diz que ele foi detonado na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz, mas ele é ardiloso, ele coloca a todo instante casca de banana para a gente cair, e aí requer de nós vigilância, antenado com a palavra. Nós estamos no último momento, Satanás está trabalhando astutamente para nos prender. Por que a igreja está doente? Todo mundo agora, estou falando, irmão, que sexta-feira passada eu fui na reunião de pastores, todo mundo querendo fazer seminário contra o suicídio, contra a depressão. Por que não enche do Espírito? Por que não busca a presença de Deus? Esse é o remédio. E as pessoas estão tão desfocados das coisas de Deus, os ministros, hein? Não estou falando de crente, estou falando de pastores, porque está tão preocupado com o mundo em volta, que esquece, há espaço para alguma coisa, uma pessoa cheia do Espírito? 5,18 de Efésios, não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Alguém se preocupa se encher do Espírito? Ninguém nem está aí. Quem leva vantagem sobre isso? Satanás. Paulo, no capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios, ele fala: nós não ignoramos os seus ardis, para que ele não leve vantagem sobre nós, porque se você descuidar, ele vai levar vantagem. Está na Bíblia.
Leia capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 3. Leia aí para você ver. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Seja corrompido o quê? A sua mente. Ele fala assim, Ele está dizendo, olha, eu tenho receio, ele falando com o crente, eu tenho receio, assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam corrompidos, e a parte da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é coisa simples, mas nós temos um astuto inimigo que não brinca. E é por isso que as pessoas estão aí. Tem gente, irmãos, que tem hora eu fico horrorizado quando vejo rede social. Crente se expõe, tomar, só falta eu quero morrer. É brincadeira, falta conhecer Jesus, que é vida. Por quê? Porque estão envolvidos com isso, mas não estão envolvidos com a palavra. Não tem revelação de Deus. Jesus dá contentamento à nossa vida. Paulo diz em 2 Coríntios que Jesus é a nossa suficiência. Tudo que você precisar, Jesus é. Quando Deus se manifesta a Moisés, lá no Monte Horeb, aquela palavra no hebraico, Yasher, ele disse: eu sou o que sou. Aquilo ele tem uma amplitude. Se você tiver fome, eu sou o Senhor. Se você tiver doença, eu sou o Senhor que te sabe. Então ele é o Deus que preenche tudo nosso. Aleluia. Yasher, Yasher. Eu sou o que sou. Deus se manifesta, ele é pleno. Paulo está na cadeia, com o pé no tronco, envolvido com duas guardas, um soldado amanietado no braço dele aqui e outro aqui, e ele fala para a igreja: eu estou contente, porque embora prisioneiro, mas ele estava livre, porque tinha o Espírito de Deus em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Nós precisamos desfrutar da vida cristã assim, mas nós somos tão envolvidos, e o diabo tem acorrentado as pessoas, porque você vê tantas pessoas feridas. Eu sinceramente, tem hora que eu não sei o que fazer, porque você cita a Bíblia não faz nem cosquinha na cabeça das pessoas, e eles falam, mas aí você perde a esperança. Quando você fala a verdade, está aqui, leia o versículo tal, mas são fortalezas que tem dentro da mente. O diabo vai pegar a mente, corromper a mente, e tem muita gente com mente corrompida. Nós precisamos da revelação do Espírito, para que a mente de Cristo se instale em nós, que a gente possa pensar, iluminar a mente com esta revelação. Tem uma coisa, está na Bíblia, hein? Que é preocupante hoje. O livro do profeta Isaías tem um texto lá que ele fala o seguinte: as pessoas estão cambaleantes por causa do vinho. Capítulo 28 de Isaías, versículos 7 a 10. E o texto fala que estão os sacerdotes e os profetas. Quem eram os sacerdotes e os profetas?
Olha a gravidade, você traz isso para nós hoje. Eram as pessoas que ministravam a palavra. Sem palavra não há revelação. O povo se tornou. Regras em cima de regras. Então ele está dizendo que os canais que Deus usava para trazer a palavra ao povo estava corrompido. Você vê alguma diferença hoje, irmão? Você vê no nosso meio os caras, cada pregação que os crentes estão olhando no YouTube, que eu falo, não tem fundamento. E todo mundo fala, é o grande pregador, o outro padre que fala alguma coisa, mas evoca Maria, os santos, e nós estamos se deliciando com essas coisas. Cadê a verdade? O povo de Deus, os judeus, estavam com a verdade. Jesus disse a eles: vocês são filhos do diabo. Que isso? Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Está lá em João 8,44. Pode. Naquela que profeta ensinava, podia alguém que não era da casta fazer ensinar? Podia chegar lá e começar a ensinar? Naquele tempo não. Não. Era apedrejado. Judeus era casta? Hein? Judeus castas. Não era casta de levita, que a geração de levita, de profeta, a geração de profeta. Naquele tempo não. Hoje, o cara sair, fala besteira, não tem igreja, e pode não é apedrejado, não acontece nada com ele. Por isso que hoje requer de nós conhecimento, revelação. Como se refuta? Através da verdade. Tem um texto em 2 Coríntios 13:8 que diz: nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, isso aqui é soberano. A palavra de Deus é soberana. Ninguém pode contra a palavra, mas você precisa conhecer. E o grande problema é que as pessoas não querem buscar conhecimento nem revelação. Eu já falei com vocês. Eu tive alguns momentos de queremos entender a palavra, e eu fui para a oração. E o Espírito Santo veio em socorro. Veio A geração nova não sabe o que é, não aprendeu isso. Mas é isto que eu fico olhando. Eu sempre estou dizendo o seguinte: nós precisamos de um avivamento. Deus vai ter que mandar um avivamento para despertar a igreja. Hein? Porque Satanás agora está iludindo as pessoas. Evangélico, gospel é moda. Mas a regra de Jesus: se alguém quiser me seguir, negue, tome a cruz e todo dia siga-me. Hoje o evangelho está... Você está entendendo? E as pessoas estão assim, eles não vão para o crivo da palavra. É muito sério. Domingo me puxaram a língua lá na classe de família. Meu Deus, eu tive que voltar correndo. Complicar aqui também. Aí eu falei a Bíblia, eu leio o versículo e tal, porque nada pode contra a palavra. Eu não vou falar nada, só vou citar a Bíblia. Leia lá e tira a conclusão, porque a Bíblia é simples.
Rapaz, eu falei, vamos voltar para o assunto aqui, porque senão o negócio vai. Muita gente com a cabeça ruim. Hein? Ficou muita gente com a cabeça ruim. Não, não fica ruim, tá na Bíblia. Mandei conversar com você. Hein? Mas a Bíblia tem que falar. Eu não posso alisar. A Bíblia é a verdade de Deus e Deus tem critério com ela. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Se Deus faz isso, você não pode abrir mão. Então, é meio complicado. Pastor, posso dar um outro exemplo? Na nossa geração, a gente tem horário, tem a Bíblia. Hoje assiste essa novela gospel aí, né? E condena várias situações, porque conhece a Bíblia. E a nova geração? Acho que é tudo verdade. É capaz até de discutir com a gente. Não, mas discute com a gente. Não vai ver Essa novela, tem que ler a referência, Bíblia. por que as pessoas hoje não têm essa ênfase de ler Bíblia, de dedicar de orar? A nova geração com essa novelinha aí, Eu estava falando com uma jovem hoje. Eu passo aqui, ali dentro é o laboratório, né? Estou discipulando. Eu falei com ela: você está começando a vida, estabeleça, enquanto é cedo, prioridade. Pega o capítulo 26 de Gênesis, versículo 25. Lá nós temos estabelecido a prioridade. Isaac arma um altar, constrói um altar ao Senhor e adora a Deus. Arma a tenda e cava poços. Primeiro na sua vida tem que ser o Senhor. Se você mudar a prioridade, você vai dar com os burros na água. E você precisa definir sua vida e sua profissão. Se você definir errado, você vai sair errado. Mas um jovem de 18 a 20 anos, como que ele vai estabelecer Deus como prioridade dele? Ele quer outra coisa. Tá? Mas agora, o resultado dessas coisas que nós criamos em nós, disciplinamos em nós, vai ter resultado lá na frente. Porque Deus é fiel para cumprir. Se você estabelece prioridade de Deus, TSD, ler e orar diariamente, Deus vai te conduzir. Agora não fica brincando, dormindo, vai para uma balada, chega de madrugada, esquece das coisas. E aí eu falei: quantos versículos você leu, capítulo você leu essa semana? Eu falei: minha filha, não vai brincar comigo não. Ou você lê, senão eu vou abandonar. Não pode. Se quiser assumir, tem que ter compromisso com a palavra, senão não vai. Então, nós queremos as coisas de Deus, mas não queremos pagar o preço. Deus é bom, mas não é tão bonzinho assim que você chega lá na hora do aperto. Deus quer regra. Serei misericordioso com quem for misericordioso. Se você me buscar, você vai me achar. Mas o cara não quer buscar. Severidade, tá? Nós temos que conhecer. Então nós precisamos, irmãos, depender do Espírito. O Espírito Santo é a pessoa que está aqui para nos ajudar. Paulo diz que ele nos assiste em nossas fraquezas. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 13, diz que ele nos ensina coisas espirituais. E o 14, ele fala: o espiritual é aquele que manja, que vê, que antevê, mas o natural, ele não vê nada. Deixa eu ler. Ora, o homem natural não compreende. Mas leia o as coisas do 13. Espírito, Leia o 13. as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aí. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então, ele está dizendo que o Espírito vai nos ensinar coisas espirituais. E nós precisamos disso. E aí ele fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, o natural. Então, procure entendimento espiritual. Busque, hein? Busque do Senhor, para que você possa desfrutar da mente de Cristo. Não ter uma mente apagada, uma mente neutralizada pelo inimigo. Quando você olha, a primeira coisa que Paulo diz, quando você é iluminado, no versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, ele diz que o olho do entendimento é aberto. Aquilo que Satanás tinha cegado, ele, a luzinha acende. Por isso que quem é ensinado desde cedo, a mente expande, você tira proveito até na área secular. Amém? Então vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar o Senhor, vamos depender do Espírito para Ele trazer revelação a nós. 2:5 de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A revelação de Deus nos alinha com os propósitos